Mas vamos lá, quem está obrigado a exceder? Quem está obrigado a exceder? Primeiro, as empresas do lucro real. Pronto. Todas as empresas do lucro real estão obrigadas a entregar ECD. Professor, o que é ECD, né? Vamos lá, eu sei que vocês sabem, mas deixa eu só deixar aqui registrado, tá? A ECD é a escrituração contábil digital, onde eu entrego o SPED da contabilidade, tá? Se a gente tem a FD ICMS IPI para falar sobre ICMS, se a gente tem FD contribuições para falar de PIS e COFINS, aqui a gente tem a ECD para falar de contabilidade, para entregar a contabilidade como ela é. Ah, professor, daqui é onde vai o imposto de renda e a contribuição social? Não, o imposto de renda e a contribuição social, o cálculo do lucro, seja ele presumido ou seja real, esse vai lá na ECF. Aqui não, aqui é a contabilidade mesmo, aqui é o que a gente estudou em tese para realmente aplicar nas empresas, tá? Então vamos lá, quem está obrigado? As empresas do lucro real, pronto, isso aqui é tranquilo. As empresas do Simples, professor, sério, empresas do Simples Nacional também estão obrigadas a fazer a ECD? Não, as obrigadas na questão do Simples são só aquelas empresas que possuem investidor anjo. O que é o investidor anjo? Investidor anjo, não é de hoje também, já tem um tempinho, acho que desde 2018. Investidor anjo é aquele que investe numa empresa, nas startups, mais geralmente, nas incubadoras, mais nas empresas que estão sendo incubadas, e eles investem. E por que essas empresas entraram dentro da questão da ECD? É uma forma de dar garantia para o stakeholder. O cara investiu e ele quer ter segurança, e não tem outro lugar para ter segurança a não ser através da contabilidade. E como ele pode ter certeza que aquela contabilidade dele é uma contabilidade confiável? Então, se passa dentro do crivo da Receita Federal, né? Se passa por um sistema, a confiabilidade aumenta. Então, isso é um lobby desse terceiro setor. Não é um terceiro setor, mas um setor de investimentos, não tem nada a ver com o terceiro setor, mas o setor de investimentos que fez esse lobby para essas empresas do Simples, que recebem aporte anjo para serem colocadas também lá na obrigatoriedade. Um outro motivo, que talvez seja um motivo que todo mundo fala, é que há uma grande preocupação desses investidores anjos não estarem lavando dinheiro nessas empresas do Simples. Então, uma forma também da Receita Federal fechar algumas portas, tá? Por que eu estou falando tudo isso para você aqui? Porque é muito fácil ler lá, né? Investidor anjo, empresa com investidor anjo tem que fazer a ECD. Tá, por quê? Não, porque é investidor anjo. Tá, o que é investidor anjo? Investidor anjo. Não, tem que saber os porquês, todos eles. Vamos lá. Empresas imunes e isentas. Galera, isso aqui é importante, ó. Empresas imunes e isentas. Até 2019, eram obrigadas as empresas que tinham faturamento de até 1.200.000. Agora, desde 2019 para cá, né, foi entregue em 2020, ano passado, são empresas que faturam até 4.800.000 reais. Aí nós temos que analisar o seguinte, tá? O que é isso, 4.800.000? 4.800.000, nós estamos falando de recebimentos. Então, nós estamos falando receita, doação, subvenção. Pensa comigo, você tem lá uma escola que sabe, do terceiro setor. Não, escola sem fins lucrativos. A gente tem um monte aí que não é de verdade, né? Mas ela foi colocada lá como uma instituição sem fins lucrativos. E aí ela foi lá e recebeu computadores da Coca-Cola. Coca-Cola foi lá e fez uma doação dos computadores, do parque de computadores que ela tem lá dentro, de 800.000 reais. Isso conta? Isso conta. Quer dizer que ela tem mais só 4 milhões de reais. Esses 800.000 reais está no conceito do recebimento de uma empresa que é considerada imune ou isenta. Lembrando também que a gente está falando de imunes, são partidos políticos, essas situações, igrejas, né, igrejas de todos os cultos, e as isentas, aí nós temos as empresas do terceiro setor sem fins lucrativos. Então, qual que é a obrigatoriedade? 4.800.000. É um valor que foi bem aumentado, né, de 1.200.000 para 4.800.000, bacana. Só que tem que lembrar que não é só o que fatura, o que ele recebe também a título de doação, subvenção, tudo vai contar como receita na hora de ter a obrigatoriedade de se entregar ou não essa ECD, tá? As empresas do lucro presumido, que vai ser muito mais o nosso foco dessa aula de hoje. Quais empresas do lucro presumido que estão obrigadas a entregar a ECD? Todas as empresas do lucro presumido que estiverem distribuindo lucro acima da presunção. Vamos brincar de presunção, então. Nós estamos falando de uma empresa que tenha faturado 5 milhões de reais. Tá, ela faturou 5 milhões de reais
lá naquele período. Ela faturou 5 milhões de reais e ela quer saber quanto que ela pode distribuir de lucros. Tá bom, é uma empresa comercial? É. Então, 5 vezes 8, porque é a presunção do comércio, 5 vezes 8 dá 400 mil reais. 400 mil reais eu vou descontar o imposto de renda e a contribuição social. Depois disso, o que sobrar eu posso distribuir naquele período sem ter a obrigatoriedade de se fazer a entrega da ECD. Mas aqui eu quero deixar claro uma situação para vocês. Pessoal, é no trimestre. Lucro presumido é no trimestre. Se você acumulou o primeiro trimestre, que é o normal acontecer, né? Acumulou o primeiro trimestre, acumulou o segundo trimestre, acumulou o terceiro trimestre, e no quarto trimestre levantou aquilo do ano e descobriu que ele poderia distribuir no ano, pegando o total da receita do ano, peguei a receita do ano, apliquei a presunção, tirei imposto de renda, tirei a contribuição social e distribuí para o sócio, a conta que a Receita Federal não é no ano, é no quarto trimestre. Ela vai pegar, distribuiu 500 mil reais para o sócio no quarto trimestre. Quanto foi a receita? A receita do quarto trimestre foi 2 milhões. Está acima. Não, mas eu tinha esse lucro do ano, que é o primeiro trimestre, o segundo, terceiro e o quarto. Sai fora, já está obrigado a entregar esse D de todo o ano, tá? Isso aqui precisa ficar claro. Eu já vi muita gente equivocada nessa situação, professor, mas eu só faço a distribuição uma vez por ano. Eu não tenho aquela cláusula de distribuição de lucros antecipadamente e tal. Eu só faço quando eu encerro meu balanço. Beleza, bacana, sem problema. Só que se você fizer essa distribuição de lucros desse jeito e a presunção daquele mês, não, do trimestre, for superior, né? Se ele tiver uma distribuição superior à presunção, já dançou, tem que fazer a distribuição de lucros. E aí, eu convido vocês a fazerem uma outra análise, tá? Por exemplo, quem não faz essa distribuição de lucros, né? Não faço distribuição de lucros, eu não tenho que entregar a ECD. Eu quero é correr da ECD, porque de jeito nenhum eu quero entregar a ECD para a contabilidade, para a Receita Federal. Tá bom. Só que a gente tem que lembrar que lá na ECF existe uma obrigatoriedade de eu entregar o livro caixa para empresas que faturem acima de 1.200.000 reais. Então, vamos fazer uma conta aqui. Qual empresa que é obrigada a a entregar ECD do lucro presumido? Qualquer empresa que tenha entregado, que tenha distribuído lucro acima de presunção. Bacana. Porém, se essa empresa tiver faturado acima de 1.200.000 reais, ela estará obrigada a entregar o livro caixa dentro da ECF. E aí, meus caros, nós temos que analisar o que é livro caixa dentro da ECF. Livro caixa dentro da ECF vai estar caixa, assemelhados de caixa, banco conta movimento e as contas de investimento. Todas essas situações precisa obrigatoriamente estar lá dentro desse livro caixa que vai dentro da ECF, tá? Aí você fala assim, professor, mas é tranquilo, né? Não é tão tranquilo. Por quê? Porque a Receita fala que as operações entre essas situações devem ser excluídas. Por exemplo, a situação que saiu do caixa e foi para o banco, ela não tem que aparecer duas vezes. Saiu do banco e foi para o investimento, ela não tem que aparecer duas vezes. Ela tem que ser suprimida. E não é muito simples você pegar sistemas que estão fazendo isso aí por hoje em dia, não, tá? A gente tem visto aí sistemas que falam que fazem um caixa, quando você vai ver, é um caixinha bem sem vergonha, que não é o que a Receita pede lá nos parâmetros que ela sempre falou, tá? Isso é bem interessante a gente estar falando sobre isso. Depois, quem mais? As empresas simples de crédito, né? O que é empresa simples de crédito, pessoal? Empresa simples de crédito é uma empresa que foi criada, uma convenção que se fez para empresas que estejam, que podem, na verdade não estejam, não são bancos, não são corretoras, mas elas podem fazer microempréstimos para microempresas e microempreendedores individuais. Elas não têm a natureza bancária, não são bancos, não podem colocar nome de banco, instituição bancária, jamais, não são. Mas elas podem fazer esse serviço de empréstimo, né? De crédito para as empresas, para as pequenas empresas do país. Eu te confesso que na minha região não é algo comum de se ver, eu não sei na região de vocês, mas essas empresas também estão obrigadas a entregar a ECD, não tem nenhum condicionamento para elas nesse sentido, tá? Vamos ver. Deixa eu ver, vamos lá. Travou aqui, vamos. Agora foi.
Deixa eu dar uma travada aqui. Vamos voltar aqui. Tá. E as empresas, vamos falar agora das empresas desobrigadas? Tá, já sei quem são as obrigadas. E quem está desobrigado? As inativas. Professor, bacana, ainda bem que as inativas estão desobrigadas. Gente, mas a gente tem que lembrar desse conceito. Vira e mexe, eu estou lembrando vocês aqui do que é uma empresa inativa, tá? O que é uma empresa inativa? Empresa inativa, ela não tem nenhum tipo de movimentação financeira, econômica, contábil ou patrimonial. Se eu tenho imobilizado lá dentro, em tese, eu tenho que ter depreciação. Se eu tenho imobilizado, se eu tenho depreciação, eu tenho movimentação patrimonial lá dentro. Então, ela não é uma empresa inativa. Se eu abrir uma empresa em novembro de 2020, abri ela, fiz a constituição e não transmiti, e não fiz nenhum outro tipo de operação, mas eu tenho uma constituição de uma empresa lá em novembro. Ela começou a apurar só em janeiro, teve movimentação realmente em janeiro. E aí, o ano passado dispensado? Peraí, mas quando tem a abertura da empresa, eu tenho uma conta patrimonial. E essa conta patrimonial é sim uma conta de movimento. Eu tenho que entregar esse CD só porque ela começou. Então, ela vai ser uma empresa sem movimento, mas não é uma empresa inativa. Inativa não se entrega, tá? Inclusive, empresas consideradas como inativas, eu não entrego a ECD e, consequentemente, não entrego a ECF. As empresas consideradas sem movimento, eu tenho que entregar a ECD e também tenho que entregar a ECF. Legal? Só tenho, deixar uma ressalva, a Receita tem dado parecer favorável para operações do tipo assim, ó, a empresa está lá parada, mas está fazendo pagando um parcelamento tributário. A Receita tem autorizado essa empresa, só porque está fazendo esse parcelamento, a ser considerada como uma empresa inativa. Não, tem o contador, né? Acaba que você tem o contador, está pagando o contador. Então, você tem um movimento financeiro ali na hora do pagamento do contador. A Receita, já vi também no CARF a Receita dizer que esse movimento não é considerado um movimento financeiro digno para se tratar como não inativo. Então, ela também seria considerada como inativa. Mas isso tudo eu estou falando para vocês super legal. Eu não tenho uma IN para te dar. Estou falando de situações que aconteceram via CARF, tá? Aí os órgãos, as autarquias e as fundações públicas, né? Eu não estou falando de empresas governamentais, por exemplo. A Petrobras é uma empresa do governo, mas lógico que ela vai entregar ICD. Mas os Correios provavelmente são uma empresa que não vai entregar ICD. Ela é uma autarquia do governo federal, tá? E as empresas optantes pelo Simples Nacional, exceto aquele investidor anjo que a gente já tinha falado ali atrás. Aí, nós temos que lembrar o seguinte. Empresa do Simples Nacional pode entregar ECD? Vou beber uma água aqui para ver se essa tosse passa. Empresa do Simples Nacional pode? Pode. Professor, mas para que a empresa do Simples Nacional tem que entregar uma ECD? Não, não é que ela tem, ela pode. Mas por que ela entregaria? Seguinte, em tese, todas as empresas do Brasil deveriam fazer a contabilidade. Em uma contabilidade, você faz os lançamentos, você imprime os livros, diário, razão, vai lá, fecha ele, balança, tal, fecha, encerra, assinatura, leva na junta comercial, paga a guiazinha da junta comercial, beleza. Contabilidade registrada. Você pode fazer tudo isso através da ECD. Você manda para a ECD, não vai pagar, não vai ter que imprimir livro e não vai ter que fazer, pegar fila lá na junta comercial para poder fazer lavrar, né, esse livro contábil lá dentro da junta comercial. Então, muitas empresas do Simples Nacional estão optando para realmente entregar a sua declaração da ECD. E aí, só que nós temos uma situação, por exemplo, lá no registro zero, né, lá nos campos de identificação, a gente não tem um campo que fala assim, ó, empresas obrigadas e empresas não obrigadas ou não obrigatórias, por exemplo. Porque as empresas do Simples Nacional também estão obrigadas a importar a ECD do ano passado. O famoso bloco C que começou no ano 2020 agora, né? Que entregou 2019 para 2020. Aí, nós temos a seguinte situação. Essa empresa do Simples Nacional, ela pode entregar, mas ela estaria obrigada a entregar do mesmo jeitinho
a anterior para fazer essa junção lá e checagem dos saldos, que é justamente isso que o bloco C faz. O saldo inicial desse ano agora com o saldo final do ano passado. E aqui eu tenho uma dica para vocês. Professor, tá, então eu posso entregar? Pode. Então, a data para entrega é qual? Para a empresa do Simples Nacional, a data da entrega é nenhuma, não tem prazo. Você pode entregar no seu prazo. Então, qual que é a minha dica? Entrega as empresas que são obrigadas e depois você vai lá e entrega as empresas do Simples Nacional, tá? Porque ela não está na obrigatoriedade, então ela não tem prazo, ela não segue. Ah, deixei de enviar no dia 31/7/2021, vou ser penalizado porque eu não mandei a empresa do Simples Nacional. Você não vai ser. Você pode mandar isso lá em agosto, setembro, outubro, não importa. Você tem que lembrar só o que é o seguinte, que se você mandar lá em dezembro, por exemplo, em janeiro começou outro ano, lá na hora da obrigatoriedade de mandar do ano que vem, você vai ter que importar a desse ano também e colocar lá. Sempre assim. O bloco C é obrigatório e não vai ter como fugir disso, tá? Então, a dica é justamente essa.